Saudações a todos. Bom, retornando aqui a mais um vídeo sobre a linguagem C. Hoje eu vou apresentar um pouco aqui sobre arrays, vetores. Afinal, o que é um array? Ok, começando por um exemplo. Imagina só que eu preciso construir um programa que ele armazene para mim 3 idades. Então eu vou declarar 3 variáveis aqui, ó, do tipo inteiro. E vou alocar os seus valores. Então, os valores que ela vai armazenar. 10. Ok. Então aqui eu declarei 3 variáveis do tipo inteiro e os valores que elas estão armazenando em um determinado endereço de memória. Beleza, no vídeo anterior eu comentei que cada variável ela representa um determinado endereço de memória do computador. Então a variável idade 1 ela representa um determinado endereço de memória do meu computador. A idade 2 ela representa um outro endereço de memória do meu computador. E assim também vale para a idade 3, que ela representa um outro endereço de memória do meu computador. Ok, Samuel. Assim, mas é possível que uma determinada variável ela represente outros endereços de memória do computador? Aí que entra os vetores, arrays. Para mim declarar um array, é necessário que eu diga qual que é o tipo desse array. E aqui eu posso declarar a variável. Então eu vou passar aqui idades. Aí eu preciso passar o colchetes. Por quê? Eu tenho que dizer a quantidade de memória que ele vai reservar para essa variável do tipo inteiro. Então, eu passo entre os colchetes o valor, a quantidade que eu quero que ele represente, que ele reserve para mim de memória. Então, valor 3. Ele vai reservar para mim 3 endereços de memória. Ok, como que funciona um array? Como que ele é por trás? Como que ele funciona? Um vetor, ele é um ponteiro, ele serve como um ponteiro para o primeiro endereço de memória que foi reservado para ele. Tá, Samuel, calma aí, bugou um pouco aqui. Afinal, o que é um ponteiro? Bom, vou dar um exemplo aqui. Imagina só, eu tenho uma variável, aqui ó, idade 1, valor 10. Eu tenho uma outra variável aqui ó, idade 2, que recebe idade 1. Ok. Agora eu vou pedir para imprimir para mim o valor da idade 1 e o endereço da idade 2. Ou melhor, o endereço da idade 1. Então, vou passar aqui, ó, idade 1. Para eu poder retornar o endereço de memória, então, e comercial, como eu disse no vídeo anterior. Então, e comercial, idade 1. E aqui, eu vou fazer com a idade 2 também. Então, passo aqui, ó, idade 2. E idade 2. E aqui, ó, idade 2. Agora eu vou compilar e executar. Então, bom, aqui a gente pode ver, ó, que a variável idade, ela está representando esse determinado endereço de memória. A idade 1 está representando esse endereço de memória. E esse endereço de memória está armazenando o valor 10. Assim, a gente também pode ver que a idade 2 está representando esse determinado endereço de memória. E esse endereço de memória está armazenando o valor 10. Ok, legal. Se eu vim aqui agora, ó, colocar ó, idade 1 igual a 50 e pedir para compilar, então vou recompilar e vou executar. Ok. Aqui agora a gente pode ver que a variável idade 1 ela está representando esse endereço de memória e a idade 2 está representando esse endereço de memória. A variável idade 1, que está representando esse endereço de memória, ela está armazenando o valor 50 agora. Então, como o programa ele lê de cima para baixo, aqui no meio eu modifiquei o valor que esse endereço de memória está armazenando. Então agora ele vai armazenar o valor 50. Portanto, ele não alterou diretamente o valor desse endereço de memória. Por quê? Porque cada um aqui é diferente, um é diferente do outro. Então eu preciso também colocar idade 2 é igual a idade 1 para sempre ele alterar. Só compilar aqui. Ele sempre alterar e manter o mesmo valor. Porém, são endereços de memória diferentes. Como a gente pode ver, são endereços de memória diferentes. Ok, Samuel, eu entendi agora. Então, uma variável, ela representa um endereço de memória, e a outra variável está representando um outro endereço de memória. Mas você ainda não comentou ainda sobre ponteiros. Afinal, o que é um ponteiro? Então vamos lá. Um ponteiro, ele aponta para um determinado endereço de memória. Então ele pega a referência de um endereço de memória. Imagina só
que essa variável aqui, ó, idade 1, ela está representando um endereço de memória, e nesse endereço de memória que ela está representando, contém o valor 10. Então tem um endereço de memória lá no computador, e lá naquele endereço de memória tem o valor 10. Agora imagina só que eu tenho uma variável também, que está representando um endereço de memória do computador, e lá dentro desse endereço de memória está armazenando um endereço de memória de uma outra memória do computador. Então ele está referenciando, está armazenando um outro slot de memória. Aí, isso são ponteiros. Então, um ponteiro ele aponta para um outro endereço de memória. Ele armazena um valor de um outro endereço de memória. Então ele armazena o nome e o valor daquele endereço de memória. Beleza, explicando bem por cima, a gente vai entender ponteiros, mas quando eu for comentar um pouco sobre alocação dinâmica e estática de memória. Mas para mim declarar um ponteiro é necessário que eu digite o tipo e asterístico. Então isso aqui é um ponteiro de inteiro. Então aqui, vou declarar a minha variável, o nome da minha variável, vou colocar como P, e ela vai receber o endereço de memória da idade 1. Então aqui, eu tenho essa variável P, que ela está representando um determinado endereço de memória do meu computador, e ela está gravando, está armazenando nesse endereço de memória o endereço de memória que a idade 1 está representando. Fica um pouco assim meio chato, um pouco de entender, mas eu vou fazer um vídeo a parte só explicando um pouco sobre ponteiros, mas isso vai ser um pouco mais à frente quando a gente for entender um pouco mais sobre manipulação de memória. Beleza, então. Aqui eu vou pedir para imprimir para mim o valor da idade 1. Vou colocar aqui, ó. Idade 1, porcentagem I, e endereço. E aqui é a porcentagem P. Beleza. Idade 1 e endereço de memória da idade 1. Então estou retornando aqui, ó, com E comercial. Beleza, então vamos lá. Printf. Aqui, ó, idade 1, %i e endereço %p barra n. Então aqui eu vou fazer uma técnica agora, que ele vai retornar para mim o valor que está armazenando, que idade 1 está armazenando, utilizando ponteiro. Para mim poder fazer essa técnica, ela se chama desreferência. Eu utilizo o asterístico e o nome da minha variável ponteiro. Então ela vai estar acessando aquele endereço de memória que ela está apontando e retornando para mim o valor que ela contém lá. E para mim poder retornar um endereço de memória que ela contém, que ela está armazenando, eu só digito o nome da variável. E o ponteiro, ele também tem o seu próprio endereço de memória. Então, dp, porcentagem P, barra N, e aqui eu vou passar o E comercial P. Beleza. Então, recompilando aqui novamente e executando, a gente pode ver aqui, ó, agora. Vamos lá. A idade 1, ela está representando esse determinado endereço de memória. Agora, a gente pode ver que utilizando os ponteiros, utilizando um ponteiro, ele retornou para mim também o mesmo endereço de memória que a idade 1 está representando. Então ele armazenou, ele gravou dentro dele. Ele representa esse endereço de memória, o ponteiro está representando esse endereço de memória, e esse endereço de memória está armazenando esse outro endereço de memória. Então esse endereço de memória está gravado dentro desse endereço de memória. Por isso que eu consigo acessar esse endereço de memória. Então, se eu alterar aqui, ó, diretamente, ó, idade 1 é igual a 50. Vou colocar aqui agora. Limpar aqui, ó, gcc main out. Olha lá, a gente pode ver que ele alterou tanto aqui para a idade 1, que está representando um endereço de memória, utilizando tanto a própria variável como o ponteiro, que está sempre fazendo referência àquele endereço de memória dessa determinada variável. E a gente também pode fazer a troca, manipulação também do valor que ela está armazenando, utilizando o ponteiro. Então, passo o porcentagem para poder desreferenciar esse endereço de memória. E assim a gente pode colocar que é igual a 50. Então, se eu vim aqui novamente, pedir para executar novamente, então out, a gente pode ver que ele alterou diretamente.
Ok, aqui a gente conseguiu entender um pouco, brevemente, o que são ponteiros. Aí agora, fica um pouco mais fácil de entender como que funciona o vetor. Então, um vetor, ele aponta para o primeiro endereço de memória que foi reservado para ele. Então, se eu fazer assim, ó, printf, aqui eu vou passar apenas o %p, aqui vou pedir para ele retornar para mim idades, apenas isso, idades, e aqui também vou pedir para ele %p, retornar o e comercial e o nome da variável, idades. Se a gente executar aqui, ó, novamente, ó, em .c, .out, a gente pode verificar, a gente pode verificar aqui, retornar aqui, que ele está representando o mesmo endereço de memória. Então, a variável idade, ela é um ponteiro para o primeiro endereço de memória que foi reservado. Ok. Beleza, Samuel, mas como que eu faço agora para poder acessar o valor daquele endereço de memória ou alterar esse valor? Ok. Um vetor, ele contém suas posições, chamadas de índices. Então, para mim poder acessar a primeira memória que foi reservada, eu tenho que utilizar o índice 0. Linguagens C, a linguagem C e linguagens derivadas do C, sempre a maioria vai começar do primeiro índice como 0. Então ela começa do primeiro índice como 0. Então aqui a gente tem um vetor aqui, ó, de 6 posições e ela sempre começa do índice 0. Se a gente retornar aqui eu tenho uma variável com 3 posições, então tenho um vetor de tamanho 3. E para mim poder acessar o primeiro índice, eu passo o valor 0. E aqui eu posso declarar que eu quero que ele armazene. Eu posso declarar tanto assim, ó, aqui, ó, então idades 1 igual a 20, aqui, ó, idades, passo colchetes 2 igual a 30. Ou eu posso vir aqui diretamente, ó, abro chaves e passo o valor que eu quero. Eu vou fazer dessa forma aqui mesmo, para ficar um pouco mais explícito aqui pra gente. Mas, para mim poder acessar, ó, eu tenho que utilizar o índice, sempre começando em 0. Então, a linguagem C, o índice sempre começa em 0, para mim poder acessar o primeiro endereço de memória que foi reservado. E aqui agora eu vou pedir para imprimir os valores que eu atribuí. Então, vamos lá. Idades, colchete 0, porcentagem I, e em endereço, porcentagem P, aqui, ó, idades 0, e vou passar o endereço de memória também, para a gente poder ver como que ele atua. Aqui, ó. Então, passar o primeiro índice aqui, a gente vai ver o que ele está armazenando e qual que é o seu endereço de memória, seu respectivo endereço de memória. Do 0, 1 do 2, passar aqui agora, 1, 2, e aqui, ó, 1 e aqui 2. Beleza. Então, executando aqui, a gente pode ver que o índice 0, ele está representando esse endereço de memória, que está armazenando esse valor, e o índice 1 está representando esse endereço de memória, que está armazenando esse determinado valor, valor 20. E assim também vale para o índice 2, que está representando esse endereço de memória e armazenando esse determinado valor. E a gente pode ver também uma coisa até que interessante. Para quem fez algumas pesquisas, sabe que o tipo inteiro ele equivale a 4 bytes. A gente pode ver aqui também, ó, que dessa memória até essa daqui tem 4 bytes de diferença. 4 bytes de diferença por quê? Se a gente poder retornar aqui, a gente pode ver nessa imagem aqui que um vetor do tamanho int, ele armazena 4 bytes. Ele reserva 4 bytes para um determinado endereço de memória. Então, se fosse um char, seria apenas 1, porque um char representa apenas 1 byte. Isso aqui são coisas mais profundas, mas é assim que funciona. Então, ele armazena, ele reserva uma quantidade de bytes e vai realocando para cada endereço de memória.
Bom, então é isso. No vídeo de hoje eu apresentei para vocês um pouco sobre vetores. Daqui para frente a gente vai trabalhar um pouco mais sobre vetores. E é necessário também que eu apresente um pouco sobre vetores para que no próximo vídeo eu consiga apresentar um pouco sobre mais como que a linguagem C trabalha com strings. Então, próximo vídeo, entendendo strings. Muito obrigado a todos que acompanharam até aí. Se gostaram, deixa um like. E se inscreva no canal para acompanhar esse vídeo e que chegue também a quem precisa deles. Então, desde já, agradeço a todos.